A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E sucedeu quando Davi e seus homens vinham chegando a Siclague, no terceiro dia em que os amalequitas havia invadido o sul de Siclague e ferido a Siclague e a queimaram com fogo. E havendo levado a cativa as mulheres que nela estavam, eles não mataram nenhuma delas, nem grande, nem pequena, mas tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com eles estavam ergueu a sua voz e chorou até que não tivessem mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativa, Ainoá, a Jaelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Rogo-te que me traga o efode. E Abiatar trouxe o efode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir a esta tropa? Devo alcançá-los? E ele respondeu: Persegue, pois tu certamente o alcançarás, e sem falta o recuperarás tudo. Assim Davi foi, ele e os seus 600 homens que com eles estavam, chegou ao ribeiro de Bezom, onde permanecia os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi e alcançou ele 400 homens, pois 200 ficaram para trás, a qual estavam fragilizados e não conseguiram atravessar o ribeiro de Bezom. E eles acharam um egípcio no campo e trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu, e fizeram beber água, e eles lhe deram um pedaço e um bolo de figo, e 2 cachos de uvas de passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água, havia 3 dias e 3 noites. E Davi disse a ele: A quem tu percebes? A quem tu pertences? E de onde és tu? E ele disse: Eu sou moço do Egito, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou por 3 dias atrás, e eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul de Queratilas, ao tempo que pertence a Judá, e ao sul de Calebe, e queimamos Siclague com fogo. Davi lhe disse: Podes tu me fazer descer a esta companhia? E ele disse: Jura-me depois, por Deus, que tu não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu farei descer a este acampamento. Né? Os irmãos poderiam sentar, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos o Senhor por essa noite. Aleluia, que Ele tem, aleluia, nos concedido a este lugar, né? Eu acredito que alguns já conhecem esta passagem. Siclague se trata de uma cidade dada a Davi. A Bíblia vai dizer no capítulo 27 que Davi, por ser muito perseguido por Saul, né?
o rei Saul, que perseguia Davi. A Bíblia vai dizer que Davi ele usa de estratégia de descer a cidade dos filisteus. Davi pega os seus pais, a sua família, alguns da sua família, e deixa em Moabe sendo guardado. Então Davi parte, e algumas vezes por não ter aonde repousar, aonde parar, a Bíblia vai dizer que Davi ele usa de estratégia a descer a cidade dos filisteus. Capítulo 27 de 1 Samuel vai dizer que Davi, ele pensa o seguinte: bom, eu vou descer a cidade dos filisteus, porque lá Saul não vai me procurar. Quem conhece bem a história sabe que do meio dos filisteus saiu o gigante, né, que Davi derrotou, Golias. Então, a gente entende que Saul, ele temia o povo filisteu. Então, Davi usa de estratégia. Se tem um lugar que Saul não vai me matar e nem me procurar, é na cidade dos filisteus. E capítulo 27 vai dizer que quando Saul escuta falar que Davi está na cidade dos filisteus, ele deixa de procurar Davi. E aí a Bíblia vai dizer que Davi desce à cidade dos filisteus, e o rei, que tinha uma admiração por Davi, apesar de Davi ser inimigo do seu povo, por ter matado um gigante, né, muito famoso deles, mas a gente olha para as escrituras e a gente vai ver que aquele rei, ele tinha uma admiração por Davi. E ele entendia também que Davi ele carregava uma presença sobrenatural. Eu acredito que aquele rei, ele procurava saber notícias de Davi. Davi não caiu somente no seu grado, né? Somente por ser bonzinho. Ele sabia que se tratava de um grande guerreiro que carregava a presença do Senhor. Então, Davi cai no encanto do rei. E o rei deixa ele permanecer naquele lugar. E aí a Bíblia vai dizer que o rei Aquis, ele dá uma cidade para Davi. Na verdade, ele não está dando essa cidade, né? Ele está devolvendo porque essa cidade pertencia ao povo de Judá, aos reis de Judá. Então, ele coloca Davi nessa cidade de Siclague. E Davi coloca ali toda a sua família agora e os 6 homens e acampa naquela cidade. E por 1 ano e pouco, mais ou menos, segundo diz as escrituras, Davi, para alcançar favor do rei, ele tinha que sair e trazer despojo. Só que Davi ele tinha que sair e lutar contra as suas cidades, que era a cidade de Judá, para agradar o rei. Então Davi saía, e toda vez que ele saía com os seus homens, né, aqueles 600 homens que alguns sabem que eram homens que a sociedade não dava nada, porque assim, né, o homem ele olha para a natureza humana e ele não dá nada. Mas o Senhor Jesus, ele olha para o homem, ele trabalha no homem, ele transforma o homem e faz do homem uma nova criatura. Davi, segundo as escrituras, Davi, ele contra esses homens que a sociedade não dava nada, homens falidos, homens, né, carregando as suas dores, carregando as suas derrotas, carregando as suas falências. E ele faz daqueles homens, eram máximo 600 homens, e ele faz daqueles homens o exército de Davi. E aí a Bíblia vai dizer que Davi pega esses homens, colocam nessa cidade, juntamente com toda a sua família, a família que aqueles homens conquistaram. E ele começa a sair, a pelejar. Por 1 ano e pouco, Davi fica naquela cidade, todas as vezes ele sai. Mas Davi não queria confrontar e nem trazer, né, nenhum dano à sua cidade. Então Davi mente para o rei. E todas as vezes que Davi saía, ele entrava nos acampamentos, né,
dos povos em volta, e ele saqueava, ele matava homens, mulheres, crianças, para que ninguém ficasse para testemunhar. E quando o rei perguntava a Davi: de onde tu veio? Hoje eu dei em tal cidade do sul de Judá. Davi. E Davi contava as suas histórias. E aí eu entendo, quando eu li isso, que Davi por algum tempo estava distante da presença de Deus, mas não do propósito de Deus. Davi se distancia por algum tempo, porque agora a mentira passa a habitar em Davi para agradar um rei. Davi se sente na sua insegurança, ele começa a mentir. Só que a Bíblia vai dizer que um dia Davi escuta falar que os filisteus agora iam ir contra a cidade de Judá, esta cidade a qual Saul ainda era rei. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele se apresenta ao rei e oferece ao rei, juntamente com seus homens, o seu trabalho. Olha, rei, a gente também quer ir para essa batalha. E o rei fica muito alegre, né? Porque Davi era aquele que matou milhares, segundo o povo gritava. Então o rei fica muito alegre. Olha, nós temos Davi do nosso lado, só que a Bíblia vai dizer que os homens filisteus ficam inseguros, porque eles pensam dentro dele, pensam certo, né? Certamente Davi, quando estiver naquela cidade que vê que a gente está vencendo, vai mudar a sua posição. Então o rei, para não ficar mal com seus homens, fala para Davi: Davi, eu me agrado e entendo a sua fidelidade, só que você não pode ir para essa batalha. E aí a Bíblia vai dizer que o rei fala para Davi: Davi, volta para a cidade de Siclá, que fica lá. Davi obedece e volta. Só que quando Davi volta para a cidade de Siclá, nesse meio tempo que Davi estava lá, junto com o rei, a cidade havia sido invadida. E os amalequitas, juntamente com outros homens, haviam destruído aquela cidade, tacado fogo naquela cidade, levado tudo que Davi e aqueles homens haviam conquistado naquela cidade, e levam toda a família, não somente de Davi, mas daqueles homens. A Bíblia vai dizer que Davi, ao olhar aquele cenário, chora. E aqueles homens choram também. Eu fico imaginando esse cenário, né? Porque quem quer sair de casa, ou talvez para vir para um culto, ou adorar ao Senhor, ou buscar, e quando chega, vê tudo saqueado e destruído. E é esse cenário exatamente que Davi vê. Tudo destruído e queimado a fogo. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele chora, e aqueles homens choram também. E a Bíblia diz que aqueles homens, por estarem angustiados, perturbados, entristecidos, por ter sido saqueado pelas suas famílias, ter sido levada, eles culpam Davi. Eles pegam pedra para apedrejar Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele se contém em suas lágrimas e busca ao Senhor. Você consegue entender isso nesta noite? A Bíblia vai dizer que Davi, angustiado, com que o seu coração dolorido, ele busca ao Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Davi, ele busca ao Senhor, ele manda buscar a estola sacerdotal. Era um meio que eles usavam nessa época de colocar o sacerdote para usar a estola sacerdotal e pedir resposta ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Davi começa a buscar ao Senhor, Deus fala para Davi: Davi, vai atrás do seu inimigo. E algumas traduções diz que Deus fala através daquele sacerdote para Davi: Davi, vai, porque tudo que o inimigo levou, você vai trazer de volta.
Você consegue entender? Ainda estamos no início da mensagem. O que Deus está falando contigo nessa noite? A Bíblia vai dizer que Davi, ele se levanta, se recompõe, ele e aqueles homens, e vai em busca de conquistar o que os amalequitas haviam levado. Só que lendo essa mensagem, eu fiquei pensando em 2 episódios que aconteceu, que nós poderíamos pregar, porque esta passagem, ela me traz reflexões, e dentro desta passagem nós conseguimos tirar 3 mensagens. Uma sobre família, outra sobre uma liderança que precisa entender os seus liderados e precisa compreender a sua aflição e o seu cansaço, e outra sobre a misericórdia para se tornar o que precisa ser na presença do Senhor. Porque não basta ser somente servo, é preciso ter o coração igual de Jesus e voltado para a sua vontade. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se levanta e vai. E quando ele está indo pelo caminho, algo interessante acontece, porque eram 600 homens junto com Davi. E agora Davi tem somente 400, porque 200 ficaram cansados pelo caminho. E Davi entende o cansaço daqueles homens, porque longa era a caminhada e eles carregavam os seus armamentos, as suas bagagens. Então Davi considera o cansaço daqueles 200 homens e deixa aqueles homens à beira de um ribeiro para descansar, mas dá uma ordem para aqueles homens: vocês ficarão descansando, mas terão a responsabilidade de guardar a bagagem. Quando eu li esse versículo, irmãos, eu pude entender nesta noite que algumas vezes Deus, ele vai considerar o nosso cansaço. Mas nesta noite Ele está falando para mim e para você: levanta! Porque você ficou somente para guardar a bagagem. É tempo de se levantar e voltar a caminhar. Jesus, Ele não quer ninguém parado, ninguém prostrado. Eu lembro que há 2 anos atrás eu passei por um processo. E quando eu comecei a ir muito para o hospital, eu via muita gente chegando e falando no meu ouvido: olha, Roberta, foi um meio que Deus encontrou de te parar, porque você precisa descansar. E aí um dia eu estava no hospital, uma senhora foi internada às pressas e aquela mulher não tinha nada. Aquela mulher somente foi internada e ficou o dia todo para trazer um recado de Deus para a minha vida. Aquela mulher segurou a minha mão e ela falou para mim: não, eu queria te dar um recado da parte do Senhor. Deus não te trouxe aqui nem para morrer e nem para parar. Deus mandou te dizer que é apenas uma manutenção. Eu saí daquele lugar crendo que eu não morreria, mas eu saí com absoluta certeza que Deus não tinha mandado eu parar. Porque Deus não chama servo para parar, Deus chama servo para continuar. A Bíblia vai dizer que Davi, ele deixa esses 200 homens lá descansando, guardando a bagagem, para no tempo determinado se levantar. Davi prossegue em sua caminhada, e a Bíblia vai dizer que pelo meio do caminho, Davi, ele encontra um homem muito doente, com fome. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele cuida da ferida daqueles homens, ele dá pão, ele dá água. E Davi estava cumprindo exatamente o que diz lá no Novo Testamento, quando Jesus fala: se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. A Bíblia vai dizer que Davi cuida daquele homem, e quando aquele homem redobra o seu ânimo, ele pergunta para aquele homem, algumas traduções vai dizer isso:
da onde tu veio, quem tu és e a quem tu serve. E aquele homem fala assim: eu sou um servo egípcio, sou escravo dos amalequitas e fui deixado pelo caminho, porque adoeci. Ou seja, aquele servo adoeceu e não teve utilidade mais para aquele bando. Não é assim que acontece? Conhecemos bem essa história, né? Alguém que alcançava muitos favores, fazia muitas coisas, de repente fica doente, a trajetória da vida muda, né? Já não é mais aquele considerado, já não é mais aquele que está no auge. E o que acontece? Ele é deixado pelo caminho para morrer. A Bíblia vai dizer que Davi, ele cuida daquele homem. E aquele homem, ele fica inseguro porque agora ele viu que ele estava diante de Davi. E ele ainda fala mais para Davi, quando Davi pergunta para ele: de onde tu veio? Ele fala assim: olha, a gente veio da banda do sul e queimamos a fogo a Siclague. Com quem Davi estava agora? Davi estava diante do seu inimigo, daquele que fez parte de um exército que queimou a sua cidade. Eu acho isso muito lindo, sabe por quê? Porque essa experiência que Davi teve traria todo o resultado para ele tomar posse de uma coroa. Capítulo 30, qual nós lemos, vai falar essa trajetória sobre Davi. Capítulo 31 vai falar que enquanto Davi estava lá em Siclague, em busca de trazer de volta a sua família, o rei Saul estava perdendo batalha para os filisteus, para que Davi tomasse posse da coroa que foi separada para ele. Então eu entendo nesta noite, aleluia, que Deus usa as suas estratégias. A primeira, Davi volta para Siclague, vê a cidade toda destruída, se volta novamente a buscar ao Senhor, aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que Davi retoma o seu ânimo como rei ungido, aleluia, e vai em busca da sua família. Na trajetória do caminho, Deus dá uma lição para Davi. Como rei, Davi precisava não somente ser bom, usar a misericórdia, a compaixão e o amor, aleluia. Davi cuida de um homem doente, traz esse homem doente para o seu lado, vai, desce. Quando chega no acampamento dos amalequitas, Davi traz de volta não somente a sua família, mas tudo aquilo que os amalequitas haviam levado. Oh, aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para esta palavra, aleluia, nós entendemos, aleluia, que algumas vezes, enquanto estamos em guerras, em batalha, sofreremos até ataque no meio da nossa família, naqueles que estão em volta de nós. Mas eu queria dizer uma coisa para você nesta noite: tudo aquilo que o diabo te saqueou, aleluia, você vai trazer de volta. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi, ele traz de volta a sua mulher e os seus filhos, os filhos, aleluia, dos seus homens, aleluia, porque Deus havia falado para ele. Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite. Você está achando até que a batalha está perdida, mas eu queria dizer uma coisa para você neste lugar: você vai trazer de volta tudo aquilo que o diabo tem levado. Oh, aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Davi pega aqueles esponjos, ele volta e ele distribui não somente para aqueles que ficaram com as suas bagagens cansados, mas ele começa a distribuir juntamente para um povo que decidiu continuar com Saul enquanto ele fugia. E eu acho isso muito lindo, porque na verdade Davi estava preparando o território, porque a sua coroa estava a caminho. Eu entendo por esta palavra que o que é seu é seu.
O que está reservado para a sua vida já foi reservado. Não adianta o diabo criar ciladas, armadilha. O que Deus preparou para você é seu e o diabo não vai ficar. Talvez entrou aqui nesta noite pessoas que precisam de restituição dentro da sua casa. Talvez nesta noite entrou, aleluia, homens, mulheres que têm orado pelos seus companheiros para Deus trazer de volta. Eu queria dizer para você nesta noite, ei, continua nessa batalha, porque tu serve um Deus nesta noite que te garante vitória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu estava lendo esta mensagem e aí eu falei assim, Senhor, essa mensagem nos direciona para tanto lado, né? Porque a gente vai ver tantas coisas acontecendo em volta de nós. E eu falei, Senhor, eu estou com meu coração apertado, porque a gente trabalha em muitas áreas, em muitas situações, e a gente vai ver muitas famílias precisando ser restituídas, muitos homens que precisam ser alcançados. E aí, de repente, o telefone tocou. Há 17 anos atrás, eu fiz uma campanha na casa de uma serva que clamava pelo seu neto que estava no tráfico. E nós fizemos essa campanha e Deus revelava muitas ciladas de morte. Nós começamos a orar para que Deus cortasse os laços. E essa pessoa faz parte da minha família. E começamos ali a fazer aquela oração. Até que um dia, né, a BOP entrou na Rocinha. E esse jovem tomou um tiro de fuzil que perfurou um dos seus rins, estourou. E ele ficou muito mal no hospital. E o livramento para aquele jovem era tão grande que os médicos ligou para a família. Olha, para um hospital público, um médico a avisar, porque o negócio é sério. E o médico falou, olha, coloca a família aqui em sentinela, porque quando esses homens entram aqui não é para deixar vivo. E a família ficou assim, em sentinela por aquele jovem. Aquele jovem saiu do hospital, hoje sobrevive com rins. E nós continuamos orando. E ele recebeu propostas maiores, porque afinal, ele havia recebido tiro no lugar do dono. E nós conversamos com ele, nós da família, oferecemos ajuda para que ele não retornasse, né, ao tráfico, porque nós sabemos que o caminho do pecado é a morte. E aí se passou um tempo, ele construiu uma família, saiu do tráfico, e muito alegre com a sua família, né? Teve filhos, só que ele saiu sem Jesus, porque ainda não tinha aceitado Jesus, e dependente ainda da droga, né? Porque ele saiu viciado. E ele começou a trabalhar muito bem, trabalhou muitos anos numa empresa, mas viciado. E o vício começou a trazer ruína à sua família. Começou a tirar a paz que ele havia, né, achado que tinha dentro da sua casa. Porque ninguém resiste e sobrevive sem Cristo. Ninguém. Alguém fala assim, eu resisto. Há tantos anos eu não faço mais isso. Quem nos desperta da cilada e nos livra todo dia é o Senhor. Porque a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. E eu sempre falei para minha família assim, eu estou muito alegre porque ele saiu do tráfico, já tem alguns anos. Mas ainda há uma preocupação, porque ele está sem Cristo. E mais importante para mim seria se ele aceitasse a Jesus Cristo. E eu estava hoje lendo e preparando esta mensagem quando o telefone tocou.
ele pedindo ajuda. Porque ele disse que sozinho não dava. Sozinho não dava. E quando eu comecei a ler, quando a Bíblia diz que Davi, ele se apegou ao Senhor, irmãos, quando você lê o capítulo anterior, você vai ver que Saul, na sua aflição, ele foi buscar feiticeiros para que baixasse lá o espírito de Samuel e falasse com ele como ele seria orientado na guerra contra os filisteus. Mas a Bíblia vai dizer que quando a guerra estourou na cidade de Davi, Davi foi saqueado, ele fez diferente. Ele buscou o Senhor. E essa faz a diferença para você que veio aqui nesta noite. Na sua angústia, buscar ao Senhor, porque é isso que o salmista diz, que na nossa angústia, nós devemos buscar ao Senhor. E era exatamente isso que esta tarde eu estava orando e falando: Senhor, quantas vezes nós estamos lá em batalha, meu marido aí evangelizando dentro das comunidades, eu na intercessão, e parece que alguém na nossa família está sendo saqueado pelo inferno. E aí o telefone tocou e ele falou: sozinho não dá. Eu preciso de vocês dois como ajuda para a minha vida. Porque eu preciso andar com Deus, eu quero a restituição da minha família. Eu preciso de ajuda. Oh, subianda, súbia. Eu falei: Jesus, muito obrigado. Porque algumas vezes nós caminhamos e parece que estamos sendo saqueados pelo inferno, ei. Mas nesta noite nós precisamos entender que existe um Deus que peleja por nós. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E talvez tu tenha passado por essas portas, aleluia, e pensado desta maneira, né? Aleluia, porque o propósito do diabo é nos entulhar, mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para tirar todo o entulho e falar: vocês trarão de volta tudo aquilo que o diabo tem tirado. Eu queria dizer para você nesta noite que esta guerra não é tua se você convidar o Senhor como Davi fez. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos entender que existe um Deus que peleja por nós. Eu queria dizer para você nesta noite que sozinho você não vai conseguir. Ah, irmã, mas eu estou indo. Ah, irmã, eu não vou aceitar de brincadeira. Ah, irmã, eu estou indo porque eu preciso lá do livramento. Eu gosto que o pastor ora por mim, que fulano ora por mim. Ei. Jesus está te convidando nesta noite a se apegar com Ele. Porque a Bíblia diz que é Ele que é o socorro bem presente. Vim aqui vai trazer refrigério para a sua alma. Vai trazer alívio. Mas o que vai te dar sustento é uma aliança verdadeira com o Senhor. É essa aliança que vai te dar sustento para continuar caminhando. Porque muitas batalhas como essa que se levantou na vida do Davi se levantará na nossa. Mas nós precisamos entender em quem nós cremos e quem nós estamos servindo. Não, eu não estou te convidando a deixar. Eu não estou te convidando a parar de vir. Eu estou te convidando a fazer uma aliança verdadeira com Ele. Porque sozinho não dá. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O que mais alegrou meu coração, aleluia, que eu falei para ele o seguinte, falei: eu estou muito alegre pela sua decisão por Cristo hoje. Porque é Ele que vai fazer na sua vida, é sempre Ele, não sou eu, não sou o pastor. Aleluia, mas o Senhor a quem nós servimos. Falei para ele nesta tarde: olha, você já deu um passo muito importante, não foi nos procurar, foi decidir por Ele e entender que sozinho não dá. Porque parece que um rim só está sustentando o corpo, mas o que tem sustentado a vida é o Senhor. Oh, aleluia.
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós servimos um Deus que nos garante vitória. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ei, aleluia, não saia do propósito, não saia da direção. Aleluia, porque existe um Deus que tem cuidado da sua vida. Coisa mais linda, irmãos, quando a gente olha para esta palavra. Davi, aleluia, estava caminhando muitos anos debaixo de uma promessa que ele seria rei. Mas quando Davi se ocupou em buscar aquilo que era mais valioso para ele, que era a sua família, a coroa de Davi estava sendo preparada do outro lado, para que ele assumisse um trono que Deus havia prometido para ele. Você entende nesta noite que existe algo preparado para a sua vida? Você entende nesta noite que algumas vezes nós estamos bem sim vacilantes, mas que nós caminhamos debaixo de uma promessa, e fiel é aquele que nos fez a promessa para cumprir. E que se você ainda está vivo de pé hoje, é porque você está debaixo de uma promessa feita pelo Senhor. Então toma posse nesta noite deste tempo, dessa promessa. Aleluia, toma posse hoje do tempo que Deus tem te dado de vida, para alcançar aquilo que tu precisa alcançar. Oh, aleluia. Nós entendemos, irmãos, que o tempo ruge. A gente tem visto tantas coisas acontecendo em volta de nós. E é preciso, aleluia, se posicionar. A quem continuaremos servindo. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez tu passasse por essas portas hoje, aleluia, indeciso. Mas eu queria dizer para você: toma a decisão mais certa desta noite, que é se abraçar com Ele, como fez Davi, porque Ele te garante vitória. Aleluia. Eu gostaria nessa noite de convidar a ficar de pé, amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E eu queria que tu colocasse a mão bem no seu coração. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu queria que tu declarasse para o Senhor, aleluia, nesta noite, o que tu veio buscar. Porque algumas vezes a gente vai ouvir de alguém no final do culto: olha, pastor, olha, missionário, eu vim buscar algo. Mas Jesus sabe exatamente nesta noite aquilo que você precisa. E certamente, aleluia, está faltando em você algo que eu não posso dar, que o pastor não pode dar, mas o Senhor dos Senhores está neste lugar. E eu queria, aleluia, que tu declarasse nesta noite para o Senhor, aleluia, o que tu veio buscar. O que tu precisa receber. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não, aleluia, você não conseguiu chegar aqui pelo seu mérito. Você não conseguiu chegar aqui somente pelo seu esforço sozinho. Você conseguiu chegar neste lugar. Aleluia, porque Deus, aleluia, tem uma palavra de vitória para a sua vida. E Deus está declarando para mim e para ti nesta noite que com Ele, aleluia, você vai conquistar. Mas é preciso estar nele, é preciso continuar nele. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e começa nesta noite a declarar para o Senhor o que tu veio buscar. E começa, aleluia, a declarar para Ele: Senhor, sozinho eu não consigo. Começa a falar para Ele da tua fragilidade, ei. Começa a declarar para Ele, aleluia, o medo que está na tua alma, a tua angústia. Aleluia. Oh, subianda, raga, súbia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ah, Senhor, tu és poderoso para resgatar nessa noite, Senhor, aqueles que estão sobre os poderes da treva. Senhor, tu és poderoso, Senhor, para ir onde nós não podemos. Em tuas mãos está. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor.
os teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O pastor sempre pede para me orar pelo final, pelas pessoas que passam por essas portas, né, que tem trazido algumas vezes nomes a ele, aleluia, pessoas no meio da família que precisam ser libertos, transformados. E eu queria convidar você, aleluia, que vê esse culto, a vir aqui à frente, e nós vamos estar levantando um clamor pela sua família. Você que veio, aleluia, buscar por alguém que precisa ser liberto, transformado, né, aleluia, por alguém que está enfermo, aleluia, eu te convido a vir aqui, vem aqui à frente, aleluia, nós estaremos ministrando essa oração sobre a sua vida, aleluia, porque eu creio que assim como o Senhor declarou para Davi que ele traria de volta, aleluia, tudo aquilo que o diabo tinha saqueado e roubado, aleluia, eu creio nesta noite que Deus te trouxe aqui, neste lugar, aleluia, como Davi foi diante dele para declarar que haverá restituição no meio da sua família, que haverá restituição sobre a sua vida, sobre a sua saúde, aleluia, eu creio, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que Deus é fiel nesta noite para renovar a aliança,
aleluia, que Deus é poderoso para fazer muito mais, ei, aleluia, eu posso olhar, aleluia, pela minha vista, mas Deus é aquele que contempla a tua alma, o teu coração, aleluia, nesta noite, aleluia, Ele preparou esta noite para falar, ei, eu posso, se tu quiseres eu posso, subia, Pai, Senhor, ainda estamos neste lugar, Senhor, e a tua palavra diz, coração do justo, ela pode muito aos seus efeitos. Jesus amado, Deus querido, Senhor, Davi entrou naquela cidade, Deus, e o cenário era de destruição, de morte. Senhor, o cenário, Pai amado, era de algo que Ele deixou construído e foi saqueado. Jesus, e nesta noite eu quero orar junto com os seus filhos, porque eu creio, Pai, naquilo que Tu pode fazer, Senhor. Súbia, Pai, eu sei que Tu podes, e é a Tua palavra que diz que nenhum dos Teus planos são impedidos e nem frustrados. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, Senhor, toma a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Traga restituição, Senhor. Jesus amado, Deus querido, encoraja os Teus filhos a continuar caminhando, a continuar crendo que a solução está em Ti, Senhor. Jesus, traga, Deus, restituição nesta noite, Senhor. Jesus amado, Deus querido, Pai, traga, Senhor, restituição nesta noite. E encoraja, Senhor. Súbia, encoraja, Pai. Súbia, Senhor, nesta noite, Senhor. Senhor, eu coloco a mão no ombro, Senhor. Senhor, porque algumas vezes é o que nós vamos precisar, Senhor. Jesus, Ele foi escolhido por Ti, Pai. Súbia, Tu tens um propósito, Pai. Senhor, Ele está debaixo de uma promessa, Deus. E eu não sei, Senhor, quantos joelhos têm sido dobrados pela vida dele, Senhor, porque eu não conheço o interno dele, Pai. Mas eu sei que Tu podes. Eu sei que Tu podes, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, toma a vida do Teu filho. Jesus, encoraja, Pai. Senhor, porque só é preciso um encorajamento, Deus, para fazer aquilo que é preciso, que só Ele pode fazer. Jesus, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, toma a vida dos Teus filhos, que estão aqui representando as suas famílias. Jesus, que estão aqui, Pai amado, Deus querido, corajosamente, Deus. Senhor, declarando para Ti que entrarão no território do inimigo e trarão de volta tudo aquilo que tem sido saqueado. Visita os lares nesta noite, Deus. Traga paz, Senhor, onde houver tormentas e tribulações. Senhor, eles sairão daqui diferente. Pai, porque algo vai acontecer de extraordinário na vida deles. Senhor, assim eu te peço, toma a vida de cada um deles em Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém, amém. E sejam abençoados nesta noite pelo Senhor.